Olá, bem-vindos ao Mundo Centro-Europeu. Hoje é dia de navegarmos no mundo do audiovisual. E eu trago aqui dois grandes convidados que vão falar pra gente um pouquinho do movimento no mundo do cinema, as oportunidades e demandas desse mercado de trabalho. Olá, eu sou o Ronaldo Cavalieri e hoje é dia de falar sobre cinema. Estou aqui com dois grandes cineastas, Fernando Severo, dezenas de filmes aí no currículo, prêmios, enfim, atuação como diretor, como produtor. Gustavo Piatkowski, ator e diretor, cineasta, né? Temos muito aqui para conversar, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. E Fernando, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, né? É um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Como que o cinema surgiu na sua vida, né? E como que isso foi construído? Bom, o cinema entra na minha vida na infância como uma paixão, né? Mas uma coisa muito distante era, à medida que eu fui crescendo, virei adolescente, vim morar em Curitiba, né? Parecia uma coisa muito distante, até que surgiu a Cinemateca de Curitiba, com os primeiros cursos de cinema, e eu era estudante de engenharia, e aos pouquinhos a engenharia foi ficando para trás, o cinema foi entrando na minha vida. Eu fiz o curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, que era o mais próximo que tinha na área, mas muito insatisfatório na área audiovisual, enfim. Então, uma parte da minha formação é através de cursos livres. Mas, né? Fernando, assim, não entregando idade, tá? Mas se a gente realmente olha, né, naquela época, o cinema era, assim, era de outro mundo, né? Sim. Então, não fazia parte do... Igual hoje nós temos um acesso muito maior a tudo. Era mais difícil. Era mais difícil, né? Então eu imagino mesmo, né, como que essa questão de se inserir nesse universo era muito mais desafiador, né? Muito mais, nem se compara. E demorou muito tempo. Foi só com o surgimento do cinema digital que houve uma democratização de acesso. Além do que, o cinema no Brasil era concentrado no eixo Rio-São Paulo. Então, se alguma pessoa queria fazer carreira, ela tinha de obrigatoriamente ir embora, né? Sim, eu sim. até tentei fazer isso, mas eu sou cria de Curitiba e não me adaptei fora daqui. Foi resistente aí. Resistente, enfim. E criou o seu espaço, né? Sim, eu fico muito feliz hoje saber que é possível perfeitamente ter uma carreira em todas as áreas do audiovisual sem sair de Curitiba. Muito bacana. Então, assim, você trabalhou muito para o Gustavo chegar com as coisas prontas, né? Com certeza. Basicamente isso. Ele pegou tudo mastigado. Tudo mastigado, né? A minha geração jogou um tapete vermelho para eles. Equipamento pesado, era película, cortava lá. Mas é legal, né, pensar dessa evolução, assim como aconteceu em várias profissões, né? E o Gustavo chega numa nova geração com uma indústria mais desenvolvida, mais acessível. Como que foi para você, Gustavo? Então, assim, o cinema que eu conheço já é o cinema digital, né? Para não falar que não na época eu pegava o VHS para consumir, etc. Mas na hora de pegar uma câmera, que inclusive foi aqui no Centro Europeu, né? A primeira vez que eu fiquei na frente de uma câmera, tanto como ator, e a primeira vez que eu produzi, dirigi algo foi aqui na escola, já eram câmeras digitais, aquela coisa de facilidade. Errei, clica um botão, apaga, Sim. libera espaço no cartão de memória, né? Um rolo de filme. Então é muito mais fácil, mas também é quase que uma loucura, porque eu estou na área há 10 anos, mas em 10 anos surgiram aí, a gente está vendo de um tempo para cá que a cada mês surge uma coisa diferente. Sim. A inteligência artificial vindo para o cinema, cada vez uma revolução do HD para o Full HD, para o 4K, daí agora o cinema 3D e 8D e vai uma loucura. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, mas claro que eu peguei, né, uma coisa muito mais confortável, muito mais até num senso de exibir, distribuir. Hoje, cadê teu currículo, Gustavo? Eu mando um link.
Tá tudo ali, tá meus projetos. Para eu ser visto num eixo Rio-São Paulo, eu não preciso mais sair de Curitiba, porque eu mando um link, posto na minha rede social, mando lá um Vimeo pra pessoa ver. Antigamente tinha que mandar os rolos, tinha que mandar via correio. Era uma logística mais complexa, bem né? mais complexa E muito mais caro. cara. O cinema era sim. bem mais caro, né? Pra revelar as películas. O Fernando é um mestre da montagem em película, assim. Então era muito mais... até mais dificultoso e muito mais arriscado, num sentido de podia dar errado e aí deu errado, não tem o que Sim. fazer. E hoje em dia, com a digitalização... E na evolução da profissão, o que abriu de oportunidades, né? Porque quando nós falamos do cinema, é uma arte coletiva. Sim. Né? E daí tem vários papéis dentro desse universo, né? Quem trabalha nessa área pode atuar como? Quais são as possibilidades? Atualmente são, eu diria, infinitas, sem estar exagerando, assim. Porque durante muito tempo, quando o cinema era só película, né, filmes para as telas de cinema, no máximo alguma coisa na televisão, tinha uma hierarquia muito rígida e um número de funções muito limitadas, né? Depois que o digital explodiu e facilitou, e principalmente depois que o cinema invadiu a internet, né? Porque hoje em dia é indissociável, você assiste, né, por meio de Isso é de muito redes. legal, né? Porque daí Sim. vai abrindo cada vez mais espaço, né? E ao abrir esse espaço, diversificou e criou vários nichos de trabalho, né, que vão para várias direções e não param de surgir. Então, não tem mais aquele diretor que só pode fazer uma coisa. Hoje você trabalha em várias áreas, você pode também, devido aos equipamentos mais compactos, equipes menores, né, você pode juntar funções, né? Você pode ser diretor, produtor, pode editar seu próprio trabalho, às vezes até em casa, com equipamento profissional, enfim. Então, não para de surgir nichos no mercado. Então, filmes numa certa área, audiovisuais para outra área, e a demanda é cada vez maior, porque o conteúdo que era muito focado em texto, etc., hoje ele migra muito para o audiovisual. As pessoas querem ler menos e assistir mais. As né? novas mídias estimularam, né, esse Sim. movimento, né, do texto para o vídeo, né? Sim. E isso popularizou, né, E essa criou mídia. muitas funções, Aham. né? Facilitou enormemente a entrada no mercado. Tanto é que os nossos alunos aqui do curso mal se formam, já vêm várias oportunidades de trabalho na sua frente. Isso era impensável Sim, antigamente. sim. É porque a demanda vem aumentando, que hoje em dia toda empresa, seja de pequeno porte a grande porte, está no digital, tá mostrando o produto ou o trabalho ou o serviço e precisa de alguém para estar gravando. Daí o Fernando até falou, essa somatória de funções, hoje em dia a gente vê novas funções surgindo, como o Sim. videomaker, por exemplo, que é um set de uma pessoa só. Agora surgiu o story maker, que é o sentido da pessoa que faz, como o nome diz, né, faz o story em real time, né? Então, assim, pessoas... Vou casar. No meu casamento tem uma pessoa com acesso à minha conta da rede social e grava e alimenta ela. Vou fazer um evento corporativo e quero que as pessoas publiquem durante o evento na minha página. Tem alguma pessoa ali com... E daí hoje você tem um facilitador da tecnologia, um estabilizador de imagem para celular, um estabilizador de imagem para uma câmera muito mais compacta. Mas se a gente compara, né, volta aí alguns anos atrás, produzir cinema, né, produzir o audiovisual era limitado para grandes produções. Sim, né, grandes produtoras Grandes também. produtoras, né, no sentido de caro. que era TV, era, né, o próprio cinema mesmo, os filmes, né, e basicamente isso, E né, publicidade de grande porte. grande orçamento, né? E hoje, como você falou, isso está acessível para uma pequena empresa. Exato. Uma diária de set e eu ministrando aula de produção, né, a gente fala muito sobre isso porque, claro, existem produções e produções. Né? Então, vou fazer uma produção de cinema, é um porte, é uma equipe, é uma formatação de set. Sim. Vou fazer uma produção para televisão, que também tenho, daí na minha carreira, experiência na televisão, é outra formatação, outro porte. Vou fazer uma publicidade para uma empresa grande, com vinculação em TV aberta, vinculação de campanha,
É um porte. Vou fazer uma produção da padaria da esquina que abriu, ele quer gravar o dia a dia dos funcionários. Não é do mesmo porte que eu vou gravar uma publicidade que vai vincular a nível nacional e internacional. E os valores são diferentes. Então, isso é muito bom, porque com o aumento da demanda, surgiu, né, a necessidade de mão de obra. Então, principalmente, eu sinto muito um boom, e principalmente aqui no curso da procura do audiovisual, e de ver os alunos trabalhando e de ver o pessoal tendo todo dia uma gravação para fazer, o período pós-pandêmico. Ou seja, uma demanda que está em alta, né? Sim, é muito. Mas sabe o que eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho pra gente? Vamos agora ir para uma grande produção. Como que é essa vivência, né? Vamos falar de um filme. Como que é o dia a dia desse profissional? Porque a gente está falando, às vezes, aí de meses, quem sabe até mais que anos aí, né? E daí é onde entra muitos especialistas, né? Então tem o cara que só tá no roteiro, que tá só na edição, que tá só no áudio. Como que é isso para o pessoal lá de casa entender? Fernando? O Fernando tem muitos anos. Houve uma mudança muito grande nesse modelo de negócios de produção cinematográfica de grande porte. Eu trabalhei com as grandes produtoras aqui de Curitiba, que hoje estão extintas, tá? Elas foram substituídas por pequenas produtoras que não tem um núcleo central ali dos proprietários e às vezes contratam alguns profissionais fixos, mas quando você vai montar uma produção de acordo com o teu orçamento, você vai agregando pessoas, né, até o limite que você puder financeiramente. Um modelo de negócio muito mais flexível, mais versátil para até trabalhar com uma questão de custos mais controlada, né? Exatamente, e que diversifica muito o mercado para os bons profissionais. A maior parte deles prefere não ter um trabalho fixo, justamente para ter essa liberdade. Então, tem acontecido também ultimamente em Curitiba, terem vindo grandes produções nacionais filmarem aqui por uma série de facilitadores. Nós temos agora uma Film Commission local que ajuda esse processo e temos excelentes profissionais. Então, eles trazem só o básico, alguns atores famosos, o diretor, e o resto todo é mão de obra local, de mesma qualidade que teria no eixo Rio-São Paulo e a custos menores. Mas o dia a dia, assim, vai de cada produção, né? A gente tem que entender primeiro o tamanho desse projeto, onde ele está inserido, aí um olhar mais de produtor, né? Em qual vinculação ele está, qual lei de incentivo, se ele está por um incentivo fiscal federal, municipal, estadual, quanto de verba que eu tenho, se é um filme com dinheiro privado, enfim. E diante ao meu orçamento, eu vou modelar o tamanho dessa equipe, né? Por exemplo, tem uma pessoa responsável pelo som direto. Essa pessoa pode ficar só administrando ali a equalização de som, que é o técnico de som, tem um microfonista, tem um assistente, tem a pessoa que fica segurando o boom. Muita gente envolvida. E aí eu começo a abrir. De repente, poxa, não, eu tenho uma verba bem mais reduzida. Então, na verdade, na equipe de som, que eu posso ter 5, 6 pessoas, eu vou ter 2 pessoas para fazer. Poxa, Gustavo, não dá para mexer aqui e 3. Esse é o trabalho do produtor também, entender o tamanho daquilo para formatar diante a realidade do orçamento que eu tenho. Então, vou contratar o Fernando para dirigir. Eu vou ser muito claro com o Fernando de planilha aberta do orçamento que eu tenho para ele. Diante a isso, com o olhar de direção dele, é papel da direção aí saber os limites que ele tem, tanto para a contratação de fotografia, com quais equipamentos a gente vai rodar, com o tipo de locação que ele vai escolher, o local, né? Eu quero fazer uma viagem, vai ter uma... Adoro, vou gravar na praia. Não, que praia? Porque praia eu vou ter que deslocar todo mundo, vou pagar alimentação, estadia. Claro, se tiver verba para isso, vamos para praia, vamos embora. Mas então é uma função da produção, né, adequar a realidade financeira para a realidade do filme. E também, claro, não pensar só no financeiro, pensar se aquele projeto não vai sair prejudicado se eu cortar algo, ou, né, a gente tem que ter esse olhar, esse jogar junto. Então, a gente pode fazer uma analogia a uma construção. Basicamente né? Tem o projeto, ali tem as plantas, toda a especificação, todos os custos envolvidos, né? E para aquilo se edificar, eu vou trazendo os profissionais e cada um vai assumindo uma função e aquilo vai sendo construído ao longo dos dias. Exato, e focando para o público-alvo sempre, né? Esse filme aqui é para festival, para fazer minha carreira para festival, esse filme aqui é para uma plataforma de streaming, é um curta, um média, um longa, né?
o formato que ele vai ser e para quem ele vai ser. Então a gente tem que pensar nisso bem antes. Fernando, esse filme aqui é categoria livre e ele vai ser vinculado numa plataforma de streaming. Então tem algumas câmeras específicas que a gente tem que usar, algum tratamento de cor específico, material de entrega, algumas cenas que não pode ter, algumas palavras que não podem ter por ser categoria livre, ou Sim. não, vamos assumir que é 14 mais. Tudo isso tem que ser pensado como uma obra. Antes de você ir lá, derrubar a parede e começar a construir, você tem que pensar tudo e ter um modelo de como O cinema é uma arte do detalhe, né? Muito detalhe que as pessoas não... Quem está em casa leigo, aliás, isso é uma coisa que eu acho muito legal no nosso curso, é os alunos descobrirem esses detalhes, assim, eles passarem dessa transição do leigo, que viu tudo como se tivesse tudo pronto, chegou com uma câmera e registrou. E aí eles começam a descobrir todo o trabalho dos vários profissionais, a grande preparação que tem por trás de cada cena. A mágica do cinema, né, Fernando? Mágica do cinema, exatamente. Aquilo que você via ali no set de filmagem e o que está na tela e como convencer as pessoas, né? O Scorsese fala justamente isso, o diretor de cinema como um mágico, né? Que convence a plateia de estar vendo uma coisa que na verdade não existe. Porque é uma luz que transforma, né? É uma composição de cenas que dá todo um ritmo ali pro drama. É a manipulação do real, né? É muito legal, realmente. E ao mesmo tempo parecendo natural. Sim. Assim. Você não percebe o artifício, não percebe que tem aquele monte de gente atrás das câmeras, nem sonha que a gente filma tudo em partes separadas, fora de ordem cronológica, né? Quando e tá na tela. Um minuto, né, às vezes, de resultado final ali já era, sei lá, horas sim, de produção. A minha filha já questionou, né, perguntou, pai, quanto tempo demora para um filme? Eu falei, 1h30, uma longa-metragem, a gente roda aí rapidamente... Se for rápido, né? Em 20 diárias, 25 dias. 25 dias para gravar 1 hora? Que absurdo! Não, mas é que a pessoa... É aquela coisa, o Ronaldo vai gravar aqui o podcast. Senta, tá tudo pronto. Não, tem a luz, tem as câmeras. Então, assim, tudo demora. Né? Que é um pouco da diferença da demanda hoje, que tem alguns casos, né? Que entra talvez um pouco mais no universo do videomaker, que tem que ser instantâneo. Então, é a pessoa que anda com um notebook na mochila, já pega, grava rapidinho, joga ali, grava, ou mesmo no celular, que edita. Então, o cinema é a 7ª arte, é uma coisa detalhada, que tem o seu processo, tem que ser estudado como que eu vou distribuir isso, e aí demora processo de ano. Né? E como que vocês enxergam hoje esse cenário a nível brasileiro de oportunidades, né? De produções nacional? Eu vejo que o streaming mudou um pouco aí, né? Todo o comportamento, muito. Né? E, então, assim, tem essa entrega mais rápida, mas continua tendo muito espaço para essas produções mais elaboradas, né? Cada vez mais, porque nós estamos num momento muito aquecido pela existência de muitos mecanismos de financiamento estatais, né? Como nunca existiu antes, assim. Então, existe uma entidade chamada Ancine, que concentra toda a política do cinema brasileiro, que faz uma arrecadação, né, das teles, das empresas exibidoras, dos cinemas, e reúne um fundo e redistribui esse fundo, chama-se Fundo Setorial Audiovisual, e chega, então, em todos os estados, né? Então, no Paraná tem os arranjos regionais, e aí isso incentiva também as secretarias da cultura locais, a Fundação Cultural de Curitiba, por exemplo, a terem seus próprios editais. Então, a gente está num momento muito bom nesse sentido, e o streaming agora está sendo também, ainda está tramitando, mas vai ser aprovada uma lei que obriga a ter conteúdo nacional. Né? Uma cota de tela. Que já existe na TV a cabo e que fez um crescimento muito grande. Então, temos muitas séries de sucesso, né, que já estão circulando internacionalmente, inclusive, né? E Curitiba virou um polo de produção nesse sentido, assim. Inclusive, tá um comentário nos nossos grupos, assim, que tem muitos filmes para serem rodados e a gente não vai dar conta e vai ter que trazer profissionais de fora. Imagina, isso é nem pensável. Tá faltando mão de obra. Vai faltar mão de obra. E tá aqui a nossa missão, né? Justamente de preparar esses profissionais. Claro. Né? É porque hoje, com o consumo... aumentou o consumo via streaming, principalmente, né? Então, a pessoa vai lá,
assiste 1, 2, 3, porque antigamente como lá na locadora, pegava um filme, ficava no final de semana, devolvia na segunda. Hoje em dia você assiste um no sábado, um no domingo, aí assiste mais um, e de repente você está consumindo, e esses streams começaram a entender que, opa, eu preciso de mais e mais e mais, e de repente... Precisa ter sempre novidades. E o consumo, como ficou mais fácil também, e isso a gente fala sobre democratização de acesso, porque antigamente, tanto para nós produzirmos um filme era mais complicado, mas ter acesso a isso, você teria que ir a uma sala de cinema, se deslocar, pagar um ingresso. E hoje na sala da sua casa você tem acesso a tudo isso. Então o consumo ficou mais fácil, ficou maior, e com isso vem uma demanda. Sim. É uma área que sempre pediu, né, o profissionalismo em função, né, dessa atenção ao detalhe, mas hoje mais do que nunca, né, porque vai aumentando a tecnologia, né, o Full HD, o 4K, enfim, tudo isso. Vai vendo cada vez melhor. Então, quer dizer, a gente precisa cada vez aprimorar em todos os sentidos, seja de áudio, de som, de iluminação, né? Então, isso é muito legal ver que cada vez esse profissional vai ter que estar mais preparado, né? E eu brinco até com os alunos, eu falo, gente, cuidado, porque antigamente você podia passar por um vexame para uma sala de cinema, que daí qualquer coisa, teu filme nunca mais vai ser exibido. Hoje em dia a gente vai instalar numa plataforma que fica para sempre, então cuidado, né? Então aí vem os detalhes. Não perde a memória, né? Fica lá, cuidado. Né? E quando até no começo você falou da inteligência artificial, como que vocês enxergam, né, a contribuição, né, da inteligência artificial nesse cenário de produção audiovisual? Eu vejo a inteligência artificial como um facilitador, assim. Confesso que dentro de uma realidade minha hoje, dentro da produtora, que a gente atende também essa demanda de social media, de publicidade de todos os tamanhos, pequeno, médio e grande porte, algumas demandas, como, por exemplo, o desenvolvimento de roteiros, não de filmes, mas sim de vídeos, um facilitador completo. Por exemplo, esse podcast, né? Hoje eu consigo fazer uma série de cortes de edição via IA, que eu não preciso mais dedicar muito tempo para selecionar. Ou seja, uma ferramenta para otimizar. É uma ferramenta para otimizar. Eu não vejo como, pode ser algo que... vai substituir esse profissional. Eu acho que não. Principalmente quando a gente vai para o outro lado, migra para o cinema, né? Que tem muita sensibilidade humana, né, Fernando? Tem muito, é o olhar. Mas claro que se a gente fala de um cinema com vários efeitos especiais, com uma questão de uma pós-produção de animação, enfim, esse é um facilitador e até mesmo uma forma de ser uma acessibilidade maior, porque é muito caro. Sim. De repente começa a ter um facilitador para transformar aquilo em algo, não diria mais simples, mas talvez mais acessível e mais rápido. Sim, mas ainda dependendo de um comando... Claro, de um profissional qualificado para isso. O direcionamento, claro. Porque a máquina nunca vai ser criativa, ela pode ser efetiva, ela pode trabalhar com conteúdos já existentes, recombiná-los, etc., mas ela é incapaz de criar algo. E na nossa área a gente precisa de novidade, o público quer novidade constante. Então, sempre será insubstituível esse olhar humano, né, por trás da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta muito bem-vinda, se for bem usada, né, mas de forma nenhuma ela substituirá os principais profissionais criativos. Perfeito. E, Fernando, daí agora voltando um pouquinho mais aí para a sua história, né? Tantas produções, enfim, né? Um currículo extenso. Eu sei que é difícil, né? Mas o que você olha assim e fala, nossa, esse projeto aqui me emociona, me orgulho. O que você pode destacar? Bom, a gente gosta de todos os filmes, como, né, um pai gosta de todos os filhos, né? Mas tem aqueles que quando são exibidos, assim, quando eles mexem muito com o público, né, renova a emoção. Por exemplo, o meu filme Paisagem de Meninos, ganhou 4 Quiquitos no Festival de Gramado. Ele tem uma história muito emocional e muito tocante, né? E ele é muito exibido, assim, muito requisitado. E sempre que ele passa, eu vejo... Ele é um filme infanto-juvenil, assim, às vezes passa uma plateia, né, bem jovem, assim, e eles reagem emocionalmente e isso me toca profundamente. Ou seja, também. Mesmo depois de algum tempo, continua transmitindo, né, emoção, passando uma mensagem que foi pensada lá atrás. Exato, porque o filme nunca morre, né? Agora, principalmente com as várias plataformas de exibição, né, eu estou com os meus trabalhos
quase todos disponíveis ou no canal do YouTube ou nos streamings também, né? Sim, então sim. sempre tem... No streaming é muito legal que de vez em quando alguém me manda uma mensagem, vi teu filme no Amazon Prime Video, teu filme no NetNow, sabe, no Google Play, isso é muito legal. E é muito bacana essa questão, né, do profissional que se envolve nessas produções, porque de fato, né, é legado, né? Aquilo vai ficando, né? E como o Gustavo falou, em algum momento, né, você pode estar encontrando aquilo. Então, vai passando as gerações e esse acesso, né, essa memória, o registro, né? Esse registro é muito importante. E você, Gustavo, o que você destaca? Eu falo que tem dois Gustavos, né? Tem o ator e o cineasta, assim. Eu acho que como cineasta me marcou muito o meu primeiro longa, que faz pouco tempo, foi uma coisa de 1 ano, né? A gente está distribuindo ele, que é um documentário, e eu acho que esse marcou muito, assim. Esse foi emocionante por ser o primeiro longa, por ser uma temática também que me pegou bastante, que é um documentário sobre pessoas com múltipla deficiência física e mental, e um olhar de sensibilidade através do documentário, que é uma linguagem que até mesmo eu consumia pouco, comecei a consumir mais até para realizar o projeto, e ali sim, mais do que nunca, para documentar uma realidade. Daí ali talvez me pegou bastante por eu ver a potência que o audiovisual tem de ser uma ferramenta e também ser uma plataforma de comunicar, de tocar as pessoas, de até mesmo talvez uma palavra assim, de incomodar, no sentido de mostrar uma realidade que às vezes a pessoa se fecha. Então, através daquela janela de exibição, né, não é à toa que se chama de janela de exibição, você abre uma janela para uma pessoa ter uma nova visão. E na sala de cinema, quando a gente exibiu, as pessoas se emocionaram, enfim, e ali eu percebi a potência que o cinema tem. Então vocês estão extrapolando, na verdade, a questão técnica, né? Com certeza. Porque assim, ok, né? Tem que ter todo um cuidado com o enquadramento, com a luz, enfim, né? Como a gente falou, tudo tem que sair perfeito, né? Mas essa mensagem que mexe com a emoção das pessoas, eu acho que isso grita bastante, né? É o fio condutor do nosso trabalho. Sempre que está elaborando um filme, por mais técnica que seja a questão, o foco sempre é o que o público vai sentir, né? O que o público, como ele vai reagir a isso. Quando tiver tudo concentrado ali na tela, né? Que é um momento chave, assim, para ver se o filme funciona ou não. Despertar as emoções, né? Então, seja, sei lá, um filme de drama, né? Que ver o pessoal chorando. Isso, exatamente. Ou uma comédia. É tão bom ver as pessoas rindo do nosso trabalho, enfim. Até um depoimento, Gustavo, acho que da última sessão que teve, né? Dos alunos na Cinemateca, né? Que um deles falou que na hora que vai ali, né, mostrar, né, exibir o filme, fica reparando a plateia para ver qual que vai ser a reação, para ver se funcionou. Sim, é um termômetro, muito legal. E é por isso que a gente fala, cinema é feito para telona, é para sala de cinema. Sim. Cinema, a magia do cinema tá Tem de passar no teste da tela grande. Exatamente. Eu estar sentado aqui ao lado de uma pessoa que às vezes eu não conheço e a gente está sentindo a mesma coisa e é uma coisa contagiante. Então a sensação de uma sala de cinema é maravilhosa, é incrível. É o termômetro de tanto pro bom quanto pro ruim. De repente, a piada do filme, ninguém riu. Você fala, opa, não funcionou. E em algum momento que a pessoa ri, que não era pra rir, você fala, ué! E aí você entende o filme. Assim, mas é muito bom. Mas assim, quando a gente fala, né, da produção audiovisual, envolve muito trabalho, né? Às vezes são produções que estende o horário, enfim, aquela loucura. Deus o livre, como produtor, não estende. Não estoura. Hora extra. Mas vamos pensar, às vezes tem que gravar à noite, de madrugada, tem que gravar na chuva, enfim, né? Tem que fazer acontecer, né? Eu vejo, assim, de fora que isso é um lifestyle, né? É total, assim, é uma escolha de vida mesmo, né? Assim. Então, acho que Quem assim, não gosta de rotina, porque no cinema, cada dia é diferente. Eu nunca vivi a mesma coisa 2 dias seguidos, assim, cada set é diferente. Você monta uma equipe com pessoas diferentes, atores são diferentes, né? O dia, o tempo,
tempo, 1000 coisas influem, né? Ou seja, esse profissional tem que se identificar com esse movimento, né? Com essa dinâmica de não ter rotina, né? Inclusive, é uma coisa que atrai muitos jovens para os cursos de cinema, porque eles não se encaixam mais nesse modelo padrão que os pais tanto querem, mas que está ultrapassado, na verdade. Né? É muito legal porque realmente é um nicho de atuação muito alinhado com a nova dinâmica do mercado de trabalho. Sim, né? Exatamente. Então, até como você colocou, de muitas vezes esse profissional não se prender a uma empresa, né, e ser autônomo para ter toda uma flexibilidade, uma mobilidade maior, às vezes de participar de projetos que faz mais sentido para ele, né, em termos de identidade, de linguagem, enfim, né? Então é um movimento novo, né? Exato, mas ao mesmo tempo que tem essa vantagem de não ter rotina, mas como produtor, eu falo assim, é uma rotina que precisa chegar no horário, antes do horário, encerra no outro horário. Não é falta de disciplina, é falta de rotina, é diferente. A disciplina para um set, assim, eu acredito que é um dos lugares sagrado. Onde você tem que ter mais, assim, em relação ao silêncio, à postura, ao horário, às entregas. A cobrança é muito grande e você tem que estar disposto a isso. Ok, é um mundo maravilhoso, todo dia vai ser diferente, todo dia é um desafio diferente, porém exige muitas coisas. Então, é maravilhoso para os jovens, é muito bom. Eu sou um grande apaixonado, mas sabendo que não é aquela coisa, eu vou lá filmar, vai ser muito legal. Vai ser muito legal, mas a responsabilidade é muito grande. É prazeroso, mas é trabalhoso. Exato, muito trabalhoso, mas é muito... demanda muita entrega, muita responsabilidade. Mas você vê o resultado do seu trabalho e ele fica para sempre. Isso faz uma diferença muito grande, né? Porque a gente trabalha tantas vezes uma coisa que se esvai, se perde, né? No cinema está imortalizado. Está assinado, né? Chega no final, tá lá a tua assinatura, teu nome tá lá. Pessoal, e chegou no final aqui. Ainda bem que vai ficar. Ficar gravado. Vai ficar gravado. Mas para acabar, vamos lá, Fernando. Como que é esse final? Você receber ali a sua obra, né? Ver todo aquele tempo, aquela energia, né? Aquela doação e falar, saiu. Ficou pronto. Nasceu. Nossa, é uma emoção indescritível, assim, né? Porque a gente, só depois que tem o confronto com o público, que a gente considera que o filme está pronto. Tá pronto. Né? E quando o público aprova, aplaude, você vê o olhar das pessoas também, o jeito que elas falam com você, ou quando o teu filme é selecionado para o festival, né? Que é um selo de aprovação. Você considera uma missão cumprida, assim, e já fica pronto para outra também, né? Porque a gente nunca termina nada, né? Tá sempre em moto perpétuo, assim. Sim. Normalmente a gente está fazendo um filme, já está desenvolvendo o roteiro para outro, já está surgindo uma ideia para outro, né? Quem entra nessa área nunca tem folga, a não ser que você escolha mesmo parar, né? Que é muito difícil, né? Acho que a pessoa sente falta dessa dinâmica toda na vida. Sempre é muito compensador esse momento do filme pronto na tela com o público. Então valeu a pena desviar do caminho da engenharia? Muito. Valeu muito a pena. Não consigo me imaginar como engenheiro, de forma nenhuma. Que bom, né? Que bom para todos nós, né? E o Gustavo? Também fugiu da engenharia. Mas diz aí, e você, qual que é o recado que você dá para quem está pensando em se aventurar nesse universo do audiovisual? Vem, né? Vem pronto para descobrir um mundo fantástico. Eu acho que todo mundo tem uma história com o cinema. De ir assistir o cinema, das primeiras saídas, talvez dos primeiros encontros, dos primeiros beijos em sala de cinema. Todo mundo tem uma história com o cinema, uma relação afetiva. Faz parte da vida das pessoas. Faz parte, uma relação afetiva, seja vendo pela TV ou vendo numa sala de cinema. E olha só que incrível, você pode fazer aquilo. Né? Então, assim, é um mundo e tem espaço para todo mundo. Gosto de coisas mais técnicas. Tem lá, sou mais criativo. Tem também. Eu gosto de ser dinâmico, de carregar coisa, tem. Eu gosto de fazer prestação de contas, cálculo matemático. Sim. Tem também. Então tem espaço para todo mundo. Diferentes perfis, né? Exatamente. E é um universo fantástico. Sétima arte. Com certeza. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço a chance de participar.
falar de uma coisa que eu amo tanto. É isso aí, né? E muitas histórias já contadas e muitas para contar. Sim. Gustavo, obrigado Eu que pela agradeço. presença. Pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente mais nesse episódio do Mundo Centro-Europeu. Hoje a gente falou aqui um pocão, né? Poderíamos falar muito mais ainda sobre, né, todas as possibilidades e oportunidades do mercado do cinema, né? Quem ainda não segue o nosso canal, né, se inscreva aqui no YouTube, né, e acompanhe os próximos episódios do Mundo Centro-Europeu. Um grande abraço e até o próximo.